Bom dia a todo mundo, valeu pelas apresentações. Jorge, eu tinha uma pergunta. Qual seria, não, seria uma perspectiva fazer campanhas transnacionais do Vedas junto com outros grupos de outros países? Um, se já tem grupos em que, tipo, você pode confiar, por exemplo, na Europa, que seriam da mesma, com o mesmo objetivo, tipo, abolicionista e a mesma filosofia que, por exemplo, o Vedas. E também se você já pensou em abrir uma antena do Vedas em um outro país. Eu não vejo problema em fazer parceria com um grupo internacional ou estrangeiro, né, que atue nacionalmente em outro país, desde que tenha um ganho com essa parceria, um ganho que eu digo que vai tornar aquela campanha, aquela ação mais eficiente, né, porque muitas vezes é melhor você simplesmente cooperar, né, do que fazer uma ação junto. Então, o que eles precisam do Vedas, ou o que o Vedas precisa dele, precisa ser uma ação conjunta, ou eles só querem saber como que eu montei o equipamento do Vedascart, ou como que foi os bastidores dessa campanha. A gente pode trocar essas informações e ser uma campanha deles. Né? Mas em algumas campanhas é bom quando é uma parceria. Né? Não seria uma campanha voltada para o Congresso Nacional, não seria bom eu fazer uma parceria com uma ONG estrangeira. Eles não vão olhar com bons olhos. Eles vão olhar tipo, os estrangeiros querendo falar que leis que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Eu nunca colocaria um parceiro na campanha contra a caça, por mais, né, que já tem uma ONG tradicional, com conquistas lá fora, tal, porque a gente está conversando com o Congresso Nacional. Tipo, acho que vai ser pior ter essa parceria. Outras campanhas pode ser bom. Então, qual é o ganho na mensagem, né, de ter essa parceria? E às vezes a troca de informação, de tecnologia, de know-how, ela pode acontecer independente de ter essa autoria vinculada. A segunda pergunta, parte? O Vedas em outros países. O Vedas já teve capítulos pelo Brasil, né? Então, Recife, Natal, Sorocaba, Ribeirão Preto, Caxias do Sul, Araraquara, que eu me lembro agora. E esses grupos duraram cerca de 2 anos, 2, 3 anos em cada lugar. As pessoas, ou a partir disso, criaram seus próprios grupos, sua própria identidade, que eu acho muito positivo. Né? Não tem por que ficar amarrado ao Vedas se em algum momento, depois de uma evolução local, né, o Vedas passou a ser uma amarra, ao invés de ser algo que agregue. Né? A gente está com a identidade X e a gente prefere ser chamado assim. Alguns voluntários não estão chegando porque esse grupo de São Paulo muda o nome, a gente continua trocando, né, informação e, enfim, outros simplesmente terminaram porque os voluntários ou os coordenadores tiveram outros, não podiam mais se dedicar a isso, mas ainda era nacional. Tá? Então, o Vedas em outro país teria que ser, não sou fechado essa opção, mas a princípio eu não vejo isso como algo eficiente, porque vai ser outra realidade. Né? Mas, assim como os grupos nacionais, a gente nunca buscou grupos. Né? Tipo, o Vedas está aberto a ter capítulos em outras cidades, tem um mapa no site de quantas cidades a gente está, não. Nunca existiu. Pessoas que viam no ENDA, pessoas que de outra maneira se relacionavam, falavam, putz, eu quero começar na minha cidade, como que é, como seria, trocar informações. E para eles era bom já trazer esse know-how, trazer o nome, agregar mais voluntários, impulsionou o ativismo ali. Em outro país, eu não sei se teria esse mesmo efeito, né? Tipo, quem é o Vedas, né? lá fora? Vai ter esse efeito de trazer voluntários, vai ter esse efeito de dar mais credibilidade, ou não, mas não é uma coisa tipo assim, não, jamais estaria em outro país. É uma questão de vai ser melhor para os animais e, enfim, tem que analisar cada caso, mas tem essa questão da realidade diferente também. Teria que ser a realidade obviamente vai ser diferente, mas talvez para aquela via de atuação seja o mesmo. Né? Estrangeiros que visitaram, ativistas estrangeiros que visitaram Velasquez, vai falar, isso aqui jamais aconteceria no meu país. As pessoas não param, ou se elas param, elas não querem conversar. Elas têm vergonha de chorar na frente de outra pessoa, né, de se emocionar na frente de outra pessoa. Então, ela sabe que ela vai chorar, então ela sai andando. Então, isso é muito... Tem as características do perfil do brasileiro, do público, do transeunte, né, que viabiliza aquela ação. Talvez outro país não seja assim. Abrindo esse braço do lado de fora para trazer recursos para a luta jurídica hoje, por exemplo,
portos, né? E, de repente, captar recursos fora, com o Vedas lá fora, para poder lutar e ter mais recursos para poder contratar bons advogados, enfim, entrar nesse meio? A gente não está fechado a isso também, né? Não é uma busca, mas muitas vezes essa personalidade jurídica é necessária, né? Tem alguém já donação que sabe que quer apoiar, mas não pode receber porque não é uma ONG, né? Então, para viabilizar, burocratizar, né? Isso não estaria fechado. Não tem uma versão a fazer parceria, mas claro, precisamos saber quem é esse grupo, né? Que mais que eles fazem, porque de alguma forma está vinculando essa identidade também. O único recurso estrangeiro que já entrou para o Vedas foi em apoios ao ENDA, né? De grupos que apoiaram doando o valor que pagaria 2 inscrições, 5 inscrições, e que viabilizou mais bolsas ou pagar a passagem de um ativista que precisava vir de outro estado. Então, eles disponibilizaram essa verba para a gente usar da melhor maneira. Isso aconteceu em 2014 e 2016. Esse ano não aconteceu e nos anos anteriores eu não tinha nem buscado isso ainda, mas são de grupos ou fundações que eu tive contato no exterior. Eu expliquei, a gente está fazendo esse evento, tá precisando, tem um monte de gente que quer vir, não dá, vocês podem doar algumas inscrições, e eles participaram. Mas foi isso, enquanto doação estrangeira, né? Mas também a gente não está fechado, mas é isso, tem que ver qual grupo, né, e qual a utilidade desse recurso. Bom dia. Comentário e uma pergunta. Concordo com o que você colocou de insistir na luta, né? Persistir na luta para lidar com isso. Eu vejo também que um caminho é a estratégia, a visão da estratégia não só nas ações, mas também em termos de profissionalização dos grupos, né? Que é o que foi muito falado aqui. Acredito que com esse END a gente tenha conseguido também uma comunicação maior entre os grupos, manter isso e buscar essa profissionalização, estruturação dos grupos para a gente conseguir lidar com esse inimigo que tem uma força, né, em termos de estrutura muito maior que a gente. Vejo que o caminho é estratégia não só nas ações, claro, concordo, mas também estratégia para tudo, né, até para crescimento, né, dos grupos, dos movimentos coletivos, enfim. E alguns pontos, o Alvarenga, né, que ele colocou as opiniões dos diretores de fora para falar do Brasil, é por causa daquele trecho, né, que está até no site de avicultura, né, que os próprios avicultores, exploradores falaram, né, ele não tem tradição no ativismo, então não tem como falar mesmo, ele não tem conhecimento disso. Outro aspecto que eu acho que é importante trazer, que eu acabei não comentando na palestra e queria abrir para vocês tratarem disso também, o Leon também, esse abolicionismo pragmático, né, que eles estão se colocando como abolicionistas e colocando que eles são um novo abolicionista, inteligente, estratégico, e que a gente não pensa em estratégia, que a gente não estuda, que a gente não tem dados, não tem informações. Eles trabalham muito essa ótica, nos bastidores, principalmente, uma propaganda, né, de que nós não somos estruturados, que a gente não tem conhecimento para falar. Na verdade, é o oposto. Então, eles usam esse termo abolicionista pragmático, né, para trazer essa ilusão para as pessoas, criar essa ideia. E é importante também ressaltar que antes da realização da campanha de ovos cage free, o Jorge sabe disso, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da MFA pessoalmente. Eu conheço muitos dos coordenadores, dos voluntários, conversei com ele antes da campanha ser realizada, muito tempo antes, apresentei os argumentos, apresentei os dados para ele, expliquei tudo, e a resposta foi a seguinte: realmente, né, isso faz pensar, não sabia dessas informações, agora que você me trouxe eu vou analisar isso para ver o que a gente vai fazer. Então ele tinha as informações de que isso ia impactar negativamente para os animais antes de realizar a campanha. E ele simplesmente preferiu ignorar e tocar a campanha do mesmo jeito. Então ele tinha as informações de que isso ia impactar aqueles 4 milhões de animais que eu comentei, ele já sabia que isso ia acontecer, ele já tinha as informações, ele já foi avisado antes, e ainda assim, né, continuou, fez a campanha e tudo mais. Então, abolicionismo pragmático, né, é essa a pergunta. Então veja que quando a gente traz essas críticas, vai pensar, nossa, você está tão preocupado com essa ONG, né? Falaram mais deles do que de vocês mesmos. É porque tem
tem uma problemática grande aí. E eles são uma primeira representação de uma nova leva de ONGs que foi vindo. Por isso é tão importante falar. E essas críticas que são trazidas, nenhuma delas está sendo trazida de maneira inédita. Ela foi levada a ele diretamente. Logo após o lançamento de uma campanha, ou antes do lançamento de uma campanha, como o Douglas está falando. O Douglas já teve uma fase, um momento que ele acreditava que era uma ignorância, né? Porque eu lembro lá no começo ele falou, Douglas, não vai mudar. Né? Não, mas eu vou abrir um diálogo, e fez isso. Fez o diálogo, levou as informações. Mas, gente, ele é funcionário de uma organização internacional. Tipo, se ele entender, ele não pode parar aquela campanha. O máximo que ele pode fazer é pedir demissão. Né? Perder o emprego dele e dos amigos dele que estão trabalhando lá. Então, não vai fazer diferença a informação, entende? Porque aí ele vai sair e vão colocar outro que cumpra esse papel. Mas é importante ressaltar que teve o aviso, né? Teve, né? Não, a gente fez esse papel, né? Isso que é o ponto. Então, não estou nem dizendo para deixar de fazer, né? Mas não é que vem aqui e fica criticando. Foram levar essas considerações. É porque às vezes a gente faz a denúncia e parece, não, mas por que não conversou antes? Foi conversado, né? Sim. Essa prepotência, o Douglas citou né, se colocaram de maneira bem direta, explícita, tipo, todo o movimento brasileiro, ou um grupo específico, às vezes se refere a movimento, às vezes se refere a grupos, não tem conhecimento estratégico. Da onde que tira? Ele nunca participou de um evento que discute estratégia. Mas essa prepotência, ela é típica de colonizadores. Seja os portugueses no Brasil, os ingleses na Índia, né, os que estão ocupando, que estão nos territórios ocupados da Palestina, tipo, sempre vem com essa prepotência. Nós sabemos e vocês, selvagens, não sabem. E isso faz parte do treinamento deles. Não que o treinamento seja, fale isso para eles. O treinamento é de convencer eles de que eles são deuses, né? De que eles são melhores do que... Então, é obrigação deles colonizar e exterminar. Essa é a função do colonizador, e ele faz isso seja com a bênção do Vaticano, né? Seja com a bênção do cacique da tribo que invadia a tribo vizinha, enfim, você tem um motivo para dizer, não, eu tenho direito, eu sou superior a isso. Então, outro traço está sempre muito presente, essa prepotência, né? E uma prepotência cega, né? Então, faz parte do treinamento, né? Deles entenderem que nós temos um material melhor, nós temos um discurso melhor, aquilo é colocado de uma maneira acadêmica ou didática, explicando, né, como que aquilo foi pensado, o que não quer dizer que a gente também não pensou, né, nisso, de um outro guru, né, tipo, porque tem um coordenador lá explicando como são as coisas. Sua primeira fala? Não, só acrescentei que a revisão das estratégias, ações é importante, e também pensar estratégia para tudo, né, que é a única forma, é uma das formas que eu vejo que a gente vai conseguir lidar com tudo isso. Tá. Estratégia das ações, do grupo, e o abolicionismo pragmático, Leão. Bom, a questão do abolicionismo pragmático, vou falar principalmente aqui para os novatos, que não sabem do conceito e da história dele, já que o Jorge passou um pouco pela história do movimento fora e dentro. No Brasil, essa expressão aparece basicamente em 2005, 2006, tá? Com aparece nessa faixa de 2005, 2006 com um professor de Porto Alegre chamado Carlos Naconeci. Tem um livro super interessante chamado Ética e Animais, tá? Então o livro é show de bola, a postura do cara é outra história. Ele traz essa ideia de abolicionismo pragmático como uma resposta ao pastor que veio, como já falei, abordagem abolicionista. Ele é um dos primeiros a ser declarado inimigo teórico do pastor, e para ele não se colocar como bem-estarista, para ele não se dizer bem-estarista, porque ele... O Leão não fala mal, mas só para esclarecer que quando ele diz pastor, ele está falando para o senhor. E aí, o que ele faz? Ele cria essa contradição em termos, tá? A expressão abolicionismo pragmático, ela é uma contradição em termos. Ela é tão contraditória como ovo-lacto vegetariano. Tá? São contradições em termos. Até a justificativa histórica que eles dão absurda. Sim, então...
Isso, assim, é aquela questão de você confiar, né, na ignorância de quem está me ouvindo, sabe? Você joga um termo, como a Sara falou, e você explica o porquê desse termo, confiando na ignorância de quem está me ouvindo. Tá? Porque você se baseia em leis, como o Kaká apontou ontem aqui, né? As leis no século XIX no Brasil, que era um grande avanço para os escravos, eram leis bem-estaristas. Como assim avanço? Depois dos 60? Né? Como avanço? Eu sou livre depois dos 21. Então, ou seja, o abolicionismo pragmático, que é uma contradição em termos, porque ele não tem nada de abolicionismo, porque, como o Jorge colocou ali a questão, né, tudo deles é gradual. É de 5 anos para isso, 9 anos para aquilo, 10 anos para aquilo, né, para as empresas, para as indústrias, para se adaptar, para fazer... Para adaptar o quê? Tirar da gaiola e botar no galpão. Isso é um avanço. Tá? Então, o abolicionismo pragmático, toda vez que vocês ouvirem alguém usando esse termo, colocando esse termo, ele está disfarçando a postura bem-estarista dele, que não tem como disfarçar, ela é explícita. Só que o que acontece? O Naconeci, ele não teve tanta expressão no cenário nacional, dentro do meio abolicionista, e ele vai para a SBB, então ele é diretor do departamento de ética, de filosofia, de qualquer coisa lá, como um pensador, né? Ele é a cabeça pensante da SBB, ela precisaria tipo, de alguém da área de filosofia, da área de ética, por estar falando. E ele é um cara que está restrito a isso. Trouxe um termo para justificar o bem-estarismo, para camuflar o termo bem-estarismo. Não somos bem-estaristas, somos abolicionistas pragmáticos. Tá? Isso meio que se apagou tal, e aparece agora. Tem 2 anos que voltou de novo esse termo. E com quem que voltou? Alguém sabe citar para mim? Vai ganhar uma paçoca, quem adivinhar. Quem é que vai resgatar o termo abolicionismo pragmático para esconder a sua prática diária bem-estarista, que nós já estávamos batendo que eles eram bem-estaristas? Quem que vocês acham? Não foi o Lucas, porque ele não tem capacidade nem para isso. Tá? Falando intelectualmente mesmo. Eu não tenho problema em nomear as pessoas. Tá? Eu não tenho problema em nomear. A MFA, ela tem setores. Não sei como se diz isso, tem setores, né? Departamento de educação. Ela tem também o seu setor de cabeças pensantes. Tem a galera que pensa o movimento, que cria as estratégias, porque nem para isso ele serve, porque ele tem que ouvir o que os gringos estão falando lá fora. O Lucas. Um desses caras, que era o cabeça pensante da MFA em São Paulo, que foi demitido pela MFA, que nem eles aguentaram o cara, é o que vai lá resgatar essa contradição em termos do Naconeci de 2005, 2006, mais ou menos. Vai resgatar. Tanto é que se você entrar em qualquer confusãozinha no Facebook, discussão sobre ou não é bem-estarismo, essa campanha de você está errado, isso, aquilo, ele vai querer jogar um monte de dados, ele vem jogando um monte de número, e quando você bate na tecla ética, ele responde como isso. Nós somos abolicionistas pragmáticos. Pode aparecer. E números aleatórios, tá? Nem tanto número mesmo. Olha para você ficar legal. Às vezes as pessoas usam a estatística, a matemática de forma equivocada. E como a maior parte da população não consegue ler esses dados, acredita que porque está vendo aqueles montes de números, aquilo é verdade. Mas se você tem um conhecimento básico de matemática, você vê que aquilo está tudo manipulado. É tudo mentira. Vou passar para o Sagrado. Agora eu estou entendendo mais que os problemas que a gente tem com as organizações da fora, que as mudanças que eles estão fazendo, e queria saber quais são mais seus medos para incluir ou não incluir um grupo aqui internacional no Brasil, e quais são os específicos movimentos que vocês não gostam, não tem uma outra palavra mais, que é de fora e está acontecendo no Brasil e não está acontecendo no jeito que é certo. Você falou quais são os movimentos? Movimentos, ONGs, sim, especificamente.
também, por quê? Porque eu quero saber que quais são. E outra palavra, outra pergunta é que Anonymous for the Voiceless também, que grupo que me tornou vegano e o grupo que me trouxe aqui também é de fora, né? Não sei se essa canalização já foi, mas queria saber que quais são as coisas que a gente pode melhorar ou necessidades do Brasil ou no Brasil que a gente pode fazer. Usou o termo medo, né? Qual medo que você tem, de quais grupos você tem mais medo ou situações. Não tenho medo de organizações estrangeiras. O medo é da imposição de uma verdade que não se aplica à nossa realidade. Isso é uma coisa. Mesmo uma organização bem intencionada, se simplesmente trouxer o formato do Brasil sem se adaptar, né, não vai ter, pode ter um resultado ruim. Mas tem outras que já chegam mal intencionadas. Então, você perguntou especificamente em relação ao Anonymous. O Anonymous faz um trabalho muito bacana, focado em expor os bastidores da crueldade. Tem uma forma de organização, né, onde tem alguns formatos de ação, são aqueles formatos, as pessoas podem fazer isso de maneira relativamente autônoma, né, nas suas ações. E a palavra que eu queria usar fugiu, o meu medo não é do fato do grupo ser estrangeiro, é da agenda desse grupo, né? Qual é o que está por trás enquanto intenções. Eles vieram para ganhar mais doadores lá fora, eles vieram para produzir material aqui, eles vieram porque eles estão competindo com o outro, que pode dizer, estamos presentes em 10 países, eles continuam só estando presentes em um, né? Por que eles estão, no que nós servimos a ele? Porque se ele vem aqui procurando o que nós podemos servir a ele, nós vamos estar servindo aos animais. Então, eu acho que o Anonymous faz um trabalho bacana, eu discordo da questão do desafio, como eu já coloquei antes, mas eles estão basicamente expondo a verdade diretamente para o público. Estão conscientizando e educando o público, né? E isso vai, aquilo que eu frisei, né, em relação ao que fazer, tipo, é isso, o Anonymous tem feito isso, né? O que vai virar o Igualdade Animal, o grupo espanhol, né, eu conheci eles antes dos 11 serem presos, tive contato com eles após, né, eles serem presos, não chegaram a ficar encarcerados de fato, né, mas foram temporariamente presos. E em todo esse período, eles tinham um trabalho totalmente abolicionista. Era um trabalho de 11 indivíduos, né, não tão bem organizados, levando uma informação diretamente para o público. Lindo. Né? Nome ótimo, enfim. Né, se o nome transparecia o que eles querem, né, igualdade animal. Mas em algum momento desvirtuou. Eu sei qual foi esse momento, não dá tempo de entrar agora, mas começa a vir essa busca. Né? A Sharon é uma pessoa que pensa estrategicamente de maneira brilhante, né? De maneira executiva, né? De olhar para estratégias, conseguir traduzir, né, a coisa acadêmica da estratégia para as ações, né? Desses formatos de estratégia e algoritmos, né, que te levam para chegar na estratégia ideal para aquela ação. Ela é brilhante, né, em relação a isso. E em algum momento, então, é uma coisa muito profissional, né, com esse potencial de profissionalizar. E aí você profissionaliza, e aí você precisa de uma máquina. E aí você começa a ver que para manter essa máquina você precisa desvirtuar essas ações. É aí que está o problema. A gente precisa se profissionalizar. É isso que eu queria falar do primeiro comentário do Douglas. A gente precisa sim se profissionalizar, mas tem que ter esse cuidado da gente, na profissionalização, inflar tanto que daí não pode mais fazer o que precisa fazer porque aquilo pega mal e aí mata. Se pegar mal, a gente acaba matando a máquina. Porque a máquina depende, né, de um fluxo de voluntários ou recursos que só vamos conseguir fazendo X, quando a gente deveria estar fazendo Y. Então, eu não sei qual que é o futuro do Vedas, qual que é o futuro do Anonymous. Eu colocaria a mão no fogo pelo Vedas, né, porque enquanto eu estou conduzindo o grupo, eu não sei também o que pode ser depois, né, se eu não estiver mais à frente disso, mas eu não posso adivinhar o que vai ser o Anonymous no futuro, nem os voluntários podem adivinhar. Então é difícil dizer, mas nesse momento eu acho legal o que eles estão fazendo. Obrigado. Primeira coisa,
muitas boas informações aqui. Eu não sabia muitas coisas que eu vi hoje. E eu fiquei mais inspirado porque eu estou vendo que os movimentos das indústrias e o lei está fortalecendo mais e a gente tem que fortalecer, então, muito mais, se a gente realmente quer mudar o mundo, né? Então, você já me respondeu que a gente tem que criar uma máquina, uma estratégia ou, primeiramente, uma estrutura, né? Quando não tem estrutura, não tem estratégia. Então, vocês já pensaram nas coisas que você já pode padronizar do movimento, ou pelo menos do ativismo, que pessoas já podem fazer nos vários lugares, sem precisar um líder ou sem precisar uma estratégia que é muito mais complicada do que um padrão que é muito simples, tipo Anonymous Producers. O Vedas ele não se apegou a um formato de ação, né? Que foi evoluindo, adaptando, se inspirando em outros grupos, ou criando a partir do que os nossos voluntários traziam. Apareceu a maluca da Cris com a ideia do teatro, vamos fazer o teatro. Eu deixei ela de molho mais de um ano, né? Será que ela quer mesmo, né? Só fogo de palha. E quando começou a fazer, brilhante, né? O que tá trazendo. A gente não tinha uma coisa, não, Vedas faz isso, faz aquilo. Então vamos ver o que é possível. E hoje faz um trabalho maravilhoso. Isso já estava, né? Eu, de alguma maneira já via isso, já enxergava isso, né? E talvez pela parceria ou chegada na ONG viabilizou aquilo. Talvez ela pudesse ter feito por conta própria, dependente de uma ONG, talvez não, né? Enfim. Mas o importante é que está acontecendo. O importante era que acontecesse, fosse pelo Vedas ou não. Se o Vedas foi um instrumento para aquilo concretizar, ótimo. Então, criar uma forma, mesmo os grupos locais, não era assim, vocês vão ser o Vedas, mas vocês fazem o Vedas Card. Vamos fazer grupo de estudo? O Cine Vedas começou em Natal. Eles criaram a ideia do Cine Vedas e a gente trouxe para outras cidades. Começou lá e aí trouxemos para outras cidades. Tem que ter essa maleabilidade, essa plasticidade. E me lembra o que você... Outro ponto? A padronização do ativismo. As pessoas já podem fazer... da profissionalização também, né? O que eu queria comentar é isso. A profissionalização não... A gente escolheu não se tornar uma ONG inflada, né? Eu escolhi que o Vedas não fosse uma ONG inflada. Que fosse uma ONG baseada em voluntários e que continuasse assim. Se tivesse um staff, um funcionário, resolveria muitas coisas, né? Só que, para além disso, né, de ter funcionários em departamentos, etc., não bateria com o que o Vedas se identifica hoje e não bateria com o que eu desejo para o Vedas nesse momento. Essa é uma pessoa para cuidar do financeiro, para organizar coisinhas do dia a dia, e quando um coordenador larga o projeto ou está fora, essa pessoa poder tomar aquilo que ela estaria disponível, né, 8 horas por dia, seria ótimo, mas é até aí que eu iria. Agora, uma campanha que precisa de profissionalização, ótimo. Para essa campanha a gente vai precisar de 3 pessoas, uma de marketing, outra de jornalista, para não sei o quê, durante 3 meses, 6 meses, um ano que seja, também é perfeito. O que não é dizer que eu acho que os ONGs não deveriam fazer isso. Essa não é a cara do Vedas, né, da maneira que ele nasceu e da maneira que ele é agora. O que a Juliana conseguiu fazer de profissionalização é ótimo, funciona bem para eles. Então, não tem essa fórmula. Eu acredito que não tem que ter essa fórmula. Cada grupo tem que achar a sua fórmula, né? E de acordo com a oportunidade, de acordo com os recursos que estão disponíveis e de acordo com para onde você quer ir, mas sempre analisando qual o comprometimento, ao que você está se amarrando ao fazer isso. Porque às vezes pode ser uma coisa muito bacana, mas você está simplesmente condenando sua ONG a falir dali um ano, porque você não vai conseguir sustentar a partir daquele caminho. Como um protetor que resolve começar a pegar um monte de animais. Se ele olhar e falar, gente, não dá. Se eu começar a fazer isso, eu vou perder o marido, né, perder a casa, e aí dali um ano não tem mais estrutura para nada, nem para cuidar dos 2 que eu tinha antes. Perder o marido, o que eu quis dizer, é arrumar questões com a família, né, e não vai poder dar mais atenção aos filhos e enfim, o trabalho e o que quer que seja. E a mesma coisa quando é um grupo. Aquilo que pode parecer muito bom agora, tipo, olha para frente, você pode sustentar aquilo, para que caminho que aquilo está te levando. Então, estou entendendo que
ainda tem questões de qual é o maior motivo do grupo e se ele cresce muito mais do que se ele você padronizar, profissionalizar e não tem mais controle, né? Não tem mais controle porque as pessoas estão na autonomia e fazem as coisas que eles já aprenderam, eles já começaram a fazer. E isso que você ainda não confia nisso, ainda que se você dá controle para todas as pessoas que estão no ONG e não sabe tudo que alguém que entrou agora, alguém que Não, acho que nessa parte você entendeu errado. Os projetos do Vedas têm total autonomia, não é, Cris? Ela vai, faz, Entendi. ela cria uma peça nova, ela chama os voluntários, eu não estou nem sabendo. Eu fico sabendo depois que a ação já aconteceu. O coordenador do Vedascart montava, desligava um voluntário por causa de algum comportamento inadequado, montava oficina de capacitação, eu estava só observando, nem sabendo, mas é quando precisa me consulta. Eu disse, Jorge, o que você acha dessa mensagem? Isso aqui, alguém trouxe uma crítica que isso aqui está sendo ofensivo ao movimento negro, o que a gente faz em relação a isso? Mas ela tem a autonomia dela, o coordenador do Vedascart tem, o pessoal que cuida da loja tem essa autonomia. Então não é o medo de não ter o controle. O medo de profissionalizar é da gente começar a ter que escolher ações e campanhas para manter aquela máquina profissionalizada. E esse é o risco, né, de ser obrigado a fazer coisas para sobreviver. Que a gente escolheria, talvez, não fazer. Entendi. Então, obrigado. Obrigado. Então a gente está encerrando ali na Raquel, tá? É um aviso rápido em interação. Estava previsto para acontecer assim, um aprofundamento das questões sobre segurança da informação que eu, Arthur, trouxemos. Oi, tá desligado? Um aprofundamento das questões que eu e o Arthur estamos trazendo sobre segurança da informação para ativismo online. Eu me disponho a apresentar o conteúdo que eu trouxe dentro do ônibus na viagem. Agora, quanto à interação, eu estava refletindo um pouco sobre a questão da colonização. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha sabido disso. Mas eu conversei com algumas pessoas aqui, principalmente quem veio do Nordeste, que às vezes eu fico vendo no Globo Rural, o pessoal reclamando de falta d'água, e dá vontade de falar, pô, se o pessoal fosse vegano, sobraria água, e se eles não criassem cabrito, sobraria água para eles. A minha namorada é do Piauí, minha sogra e meus cunhados são do Maranhão, então nos últimos anos eu tenho convivido muito mais de perto com as diferenças culturais que existem, diferenças culturais, vocabuláricas, culinárias. Além da falta d'água, outra coisa que eu vejo, assim, pelo menos no Piauí, um apego muito grande à carne de bode, mas mesmo sem ter pensado na palavra colonização, eu, como vegano e paulista, eu fico constrangido de dizer algumas coisas para quem é nordestino, por causa de toda a discriminação que eles já sofreram ligando aqui para São Paulo, e ainda o sofrem um pouco, ainda até hoje. E eles podem responder, pô, o que esse cara está falando? Ele nem mora lá, ele é de São Paulo, o que ele está falando? Quem é ele para dizer o que nós devemos fazer? Então, o cuidado que eu tomo, assim, eu fico pensando, eu vou repassar isso para os vegetarianos nordestinos e eles que discutam lá em Natal e em Fortaleza. Eu queria saber, assim, não só de vocês da mesa, do pessoal em geral, o que vocês acham disso, se eu estou exagerando, se é por aí que tem que ser, não ter esse cuidado em colonizar o Nordeste também. A gente tem que ter esse cuidado quando está conversando com qualquer público ou qualquer outro movimento, né? Da gente saber do nosso privilégio e não achar que todos têm o mesmo privilégio e simplesmente não deveriam fazer o que a gente acha o que a gente sabe que nós podemos fazer, e portanto achamos que eles também podem, devem fazer, e julgar eles, já que eles não fazem, né? E claro, procurar alguém local, né? Se identificou aquele problema, ou então conversar com uma mulher para que ela possa levar aquela mensagem, ou conversar ou talvez simplesmente poder dar um apoio para uma mulher que já está querendo levar aquela mensagem, e aí o privilégio dela não permite, você poder oferecer só o seu privilégio, né? Não porque procurar uma mulher para falar aqui, parece que então ela não poderia, né? Mas talvez ela possa, já percebeu aquilo antes de você, e você talvez tenha só algum privilégio para emprestar, para que ela consiga, né, conversar com aquele movimento, ou aquela comunidade, ou o que seja, enfim. Saber como que a gente... Porque quando fala de, eu vou falar então, para alguém do Nordeste, falar com o nordestino, também tem o cuidado, porque aí também tem uma presunção, né, de que você poderia também falar, mas primeiro passo, ok, vamos achar um porta-voz, mas não é eu falar para ele o que ele tem que falar.
É falar como que eu posso você compartilha da mesma visão do problema que eu, como que eu posso te ajudar? Então, porque agora se você compartilha, então é a sua visão, do fulano ou da fulana. Como que eu posso te ajudar a levar essa visão? E eu quero porque estou vendo que a gente enxerga a mesma coisa. E pode ter situações que, simplesmente, independente da regionalidade, simplesmente não haverá também essa resistência. A gente vai ficar, putz, não devo falar, não posso, não conheço ninguém, e aí não leva a mensagem também, não é sempre, né? Mas tem que ter esse cuidado. Só para complementar, Francisco, isso que você colocou, cai naquela discussão que eu comentei com vocês ontem sobre a questão do MST, cara. Isso envolve reforma agrária. De novo, aquela ideia de veganismo, só fala de animal, de veganismo, vegetarianismo, veganismo, envolve veganismo, dorme veganismo, acorda veganismo. Quando você fala questão de seca no Nordeste, mais tipo de coisa, norte de Minas, região dos Jequitinhões, tipo de coisa, o buraco é bem mais embaixo, cara. Bem mais embaixo do que toda a temática que a gente tem da causa animal, cara. Tá? Então, a gente entra no campo político aí, que a causa animal também está bem afastada, também pela onda reacionária que a gente tem hoje na causa animal. Então, a gente entra na questão da reforma agrária. E aí me lembra, por exemplo, o que o Jorge falou, né? Você tem esse porta-voz, você colocou, tem um porta-voz lá para poder, já está naquela realidade falar. Tá? Foi colocado ontem e tal. E aí, como é que a gente entra, por exemplo, com o veganismo, questão de direitos animais, dentro do MST? Na EBRAV, esse grupo que nós temos de professores, educadores veganos, temos um casal de professores, um de biologia, um de física, que já está com esse trabalho, cara, duro, cansativo e longo, de introdução do vegetarianismo e do veganismo dentro do assentamento do MST no Paraná. Entendeu? Que já tem uma outra relação com os animais que tem no assentamento, a relação deles com os animais no assentamento. Entendeu? Então, amplia um pouco, amplia a visão política que eles têm, que eles já têm uma visão política bem interessante da luta deles, inclui a nossa, na visão deles, e eles passam a ver a nossa também. Entendeu? Só que acontece, não é esse casal que foi lá ditar, né? Como eles participavam das reuniões, participavam das oficinas e tal, foram discutindo a coisa e o movimento ali abraçou a ideia e colocou também como questão deles, como pauta deles. Aí cairia na mesma questão que você colocou do Nordeste, entendeu? Né? Como o Jorge colocou. Então, a galera que está lá já na luta para introduzir aquilo. E tem que ser nesse diálogo, né? Para não cair essa ideia de imposição, como o Jorge colocou. E nós vamos sair daqui do Sul e do Sudeste e lá ensinar para eles, entendeu? A fazer a rapadura. Né? Não dá. Né? Então, mas é nesse caminho mesmo de diálogo com quem já está lá na batalha e ela vai introduzir lá a questão. Entendeu? Complementando o que o Leão falou, a gente tem que tomar cuidado também para não deixar de falar. Se você não acha nenhum interlocutor, você também não pode deixar de falar. Né? Por mais que a pessoa, você tem que tomar cuidado com o discurso, é claro, mas no Brasil tem muito regionalismo. Eu falo isso, eu e a gente fala isso com experiência própria. A gente saiu de São Paulo, a gente foi para duas cidades diferentes de Minas, cada uma teve uma reação diferente ao ativismo aos direitos animais. Uma cidade muito pequena, interiorana, eles eram muito regionalistas. Então, às vezes não é uma imposição sua, é a pessoa que não está disposta a ouvir o que você está falando só porque você é de fora. Tem esse bloqueio também. Então, o buraco é muito mais fundo nessa discussão. Né? A gente não pode achar que tudo que a gente fala também é imposição. As relações humanas são mais complexas que isso. O ponto ali de abolição, apropriação da abolição pelos bem-estaristas, né? Então, que a gente foi questionado antes de ontem, da flexibilização e ontem no desafio da vinculação de abolicionistas e bem-estaristas pensando em algo maior, que no caso ali foi a caça, né? Publicidade envolvendo ONGs dos dois lados. É custo de oportunidade. A gente sabe que a gente está pelos animais e que essa é uma externalidade, uma consequência dessa vinculação. Vai ser engolido. E a gente tem que pensar em algo para a gente resolver essa situação. Né? Vai ser uma consequência, né, dessas vinculações, infelizmente. Vai acontecer. Né? E em relação ao coletivo, a tudo que está sendo organizado por nós, ativistas do Nação, a gente vê como uma federação. Né?
Então, eu trabalho 8 horas em burocracia, serviço público. A última coisa que eu quero quando estou fora de lá é estar envolvida em qualquer coisa burocrática. Então, na ação é isso, não vai ter CNPJ e a ideia é também não ter nenhum recurso externo ou de qualquer ONG nacional para viabilizar as ações. Como a gente estava trocando ideia ali agora, o poder emana do povo e é pelo povo que ele será exercido. Então, é pela sensibilização que a gente vai conseguir atingir. Agora a gente está se vinculando a um movimento terra livre de ocupações. A gente chegou aos pouquinhos, fazendo uma festinha lá, para as crianças com o veganismo solidário. Agora eles já chegaram para a gente construiu um grupo, uma frente antifascista Brasil Vegano. Eles estão inseridos nela e já trouxeram que tem uma situação de reintegração da ocupação e eles pedindo apoio nosso. E a gente vai estar lá com eles. Entendeu? Então a gente tem que estar sensível a isso. A gente tem que colocar em cada pessoa o potencial de luta. A gente estava no Vedascart, o Jorge até estava lá junto para verificar, porque a primeira vez que a gente foi, eu e o Milton, chegou um morador de rua assim, conversando a gente, falando, o que você está fazendo aí? Cara, presta atenção, a gente está lutando. Você pode ser não é morador de rua, é uma pessoa em situação de rua, né? Você pode ser uma pessoa em situação de rua, mas você tem todo o teu potencial de luta também. O teu núcleo ali, você pode ser o exemplo. Naquele momento ele virou as costas e foi embora. Passou 10 minutos, ele voltou e a gente ficou meia hora conversando. Então a gente tem que estimular isso nas pessoas, em cada um, seja vegetariano, ativista, vegano, proto, o que for. Os que estiverem acessíveis, a gente tem que estimular, a gente tem que sensibilizar. É só essa colocação. Para encerrar essa sessão de interação, e vamos fazer uma roda agora aqui pelo salão, se vocês quiserem mover as cadeiras, partir para o compartilhamento aí, interação, encerramento.